Obrigado, gente. Alô, alô, alô? Não, tá funcionando. Ainda não. Pronto? Bem, por enquanto vai no gogó, então, por gentileza, gente, uma salva de palmas para o filme, evidente, e para todos os Filipes presentes aqui. Alô, alô, ainda não? Quase meu xará. Alô, alô? Ainda não. Quase meu xará, Filipe, prazer. Prazer. Pode sentar, por gentileza. Alô, alô, alô? Pronto, agora sim. Gente, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês para poder debater um filme tão potente e em um momento que a gente necessita de um diálogo com o quanto essa potência do cinema pode ainda nos encontrar em debate, em olhares e perspectivas em relação à opressão de poderes e capital que nós ainda estamos submetidos, né? Queria só falar rapidamente, antes de passar a palavra para o Pedro, poder falar um pouquinho de como o projeto veio à vida em si, o quanto é interessante quando a gente está diante do absurdo, porque é um absurdo, realmente só a sátira, só a ironia para a gente conseguir lidar com a realidade. E eu gosto muito como você lida com as imagens de arquivo, eu sinto elas, inclusive, quando você muda as razões de aspecto, quase como se fosse uma chave realmente da ironia, do quanto elas são absurdas e você, dentro do seu filme, não permite que elas tenham uma voz por si própria ou por inteiro. Gosto muito quando você traz essa dialética e também sua protagonista sensacional. Realmente imagino que você deva ter falado com muitas pessoas interessantes, mas até encontrar a Maria Tereza. Eu falei um pouco de linguagem primeiro, porque eu sei que o assunto também é uma emoção, também fala com a emoção nossa de cada um, e eu tenho certeza que cada um também tem o que dizer sobre isso. Vou começar com a linguagem, como o projeto veio à tona, para a gente depois lidar com a emoção. Pode ser? Escuta? Boa tarde, primeiro. Obrigado por assistir. É ótimo estar aqui no Festival do Rio com o meu primeiro filme. Então eu estou muito feliz de ter uma janela dessa. É incrível, principalmente quando sai de Minas Gerais. A gente pode levar uma história que é rejeitada dentro do nosso próprio estado. A gente fez esse filme sem conseguir R$1, sem conseguir participar de nenhuma feira de mercado em Minas, de conseguir nenhuma empresa financiadora, enfim. E mesmo assim, para exibir o filme no próprio estado foi uma luta. A gente conseguiu finalmente furar a bolha, mas para o próprio festival ele teve que comprar uma briga muito grande, e que não é fácil falar desse assunto ali, não é mesmo? A própria mídia não conseguiu colocar isso em pauta, o filme inclusive. A única nota que saiu até hoje sobre terrorismo de barragem, que é o nome dado para isso que o filme aborda, foi uma nota muito pequena, ainda num jornal de grande alcance, dizendo: vocês deveriam assistir esse filme. Esse é o máximo que saiu até hoje. Então, Minas Gerais enfrenta uma crise mesmo. E falo isso porque partiu disso também, a vontade de fazer esse filme. Partiu da necessidade de falar o que é rejeitado, e é um conceito do filme, é falar sobre realmente o que não é dito. Então eu conheci Maria Tereza, na verdade, durante minha pesquisa para um filme em 2008, minha graduação, um documentário também sobre o Projeto Apollo. É um projeto que tenta se instaurar desde 2006, né, igual a gente fala no final do filme. E eu estava fazendo uma monografia, decidi fazer um documentário sobre isso, sobre a entrada de 3 mil trabalhadores numa comunidade de pouco mais de 60 famílias. E quando eu fiquei sabendo desse dado, que é um absurdo, né? A maioria dos trabalhadores vem, inclusive, do Maranhão, são jovens, né? Acabaram de sair, com 18 anos, alguns, 19 anos é a faixa etária dos homens que vêm, são homens jovens, né? As mineradoras não contratam as mulheres, não contratam os idosos, e são jogados ali em outra cultura, né? Muito distante da cultura deles, sem nenhum apoio familiar. Então isso se repete na história de Minas Gerais e do Pará também, que são os dois polos de mineração do
do nosso país. E quando eu encontrei essa realidade, eu vi que uma comunidade ia transformar profundamente. Eu decidi fazer um documentário. Com muita sorte, o projeto foi barrado. Grande parte por causa da Maria Tereza, do trabalho dela, e não só dela, mas ela é uma liderança muito forte. E é muito um território que é dominado pela mineração historicamente. Ele gerou, igual o Pará também, Minas Gerais também gera uma resistência muito interessante. Existe uma resistência tanto das comunidades tradicionais, mas também da universidade, de pessoas que pensam a mineração e que elas não conseguem falar sobre isso, mas a produção intelectual em cima da mineração, a resistência é muito organizada, é muito bonita de se ver. E esse filme é um resultado da pesquisa dessas pessoas, junto com a minha, pesquisa de muita gente que está aí. E ele nasce dessa necessidade do não dito mesmo. E principalmente quando aconteceram os rompimentos, eu enxerguei que estava se falando pela primeira vez na mídia sobre uma crise que a gente sempre viu acontecer como pesquisador da mineração. E eles falavam igual eles usavam o termo acidente, ainda usam, como acidentes isolados, como eventos isolados, enquanto a gente entende que é resultado de uma negligência histórica. Então o filme ele surge para falar que a mídia estava falando só da ponta do iceberg, que tinha muito mais para falar, tanto que os rompimentos passados eles tomam 15 minutos do filme e os outros 50 minutos a gente mergulha numa investigação para dizer que as bases pós-coloniais resultam no que resultam, né? Então, elas que dão toda a base para essa crise que o Estado vive, que é uma crise nacional, extrativista. América Latina, né? E alguns países africanos. É isso, você acabou tocando num assunto crucial, né? O quanto nossos continentes são potentes, tanto a África quanto a América Latina, e nós vivemos um projeto, literalmente um projeto imposto ao Hemisfério Sul em acreditar que não sejamos a potência que realmente é o poder do mundo, é de onde vem a vida do mundo, de tudo que é extraído, né, roubado literalmente, e fazer o pior, fazer com que a gente acredite que somos menos, porque os próprios dois continentes principais, né, mais populosos do Hemisfério Sul, infelizmente ainda tem essa síndrome, essa crise, né, de identidade gigantesca. Você tocou num assunto crucial. Queria voltar um pouco nisso, você, por ser um documentário, né, e nós aprendemos desde a formação básica, que todo documentário, e aliás, gente, por favor, podem levantar a mão, eu vou também passar para vocês pergunta, consideração, só queria repassar essa pergunta, que é uma questão dialética até, né? Quando a gente vê que todo documentário diz que a gente tem que ouvir o outro lado, vocês têm que ouvir o outro lado, e é interessante que até a Maria Tereza traz, não, peraí, como assim ouvir o outro lado? Ouvir o outro lado, eu quero ouvir o Ministério Público. Ouvir o outro lado, eu quero ouvir a investigação que está sendo feita. Isso é ouvir os outros lados. E não dar uma nota da Vale, já que ela é o lado mais ouvido. Então também tem uma questão de predomínio. Eu volto à chave da ironia que você traz com os arquivos, até mesmo esses que tem o do próprio Projeto Apollo e o outro do projeto do comercial americano, que tem uma forte chave de ironia ali também, principalmente aonde eles estão inserindo na montagem, e o lugar da mesa, né? Que é aquela mesa gigante de representantes da Vale, e diz para Maria Tereza, mas se eu coloco você aqui, eu tenho que botar todo mundo ali. Não, mas é porque a mesa só tem a Vale. Não tem um representante dos que estão ali na frente. Ela tem um estudo técnico. Então, queria justamente perguntar como é que foi para você dosar essa dialética, para você conseguir ter o outro lado, que já é em abundância, e como conseguir essa linguagem, né, a lá Coutinho, para a gente também ter o desmonte do poder que vem com o outro lado, que é um poder de opressão e de esmagamento. Eu acho que eu iria contra o próprio filme se eu tentasse contemplar dois lados, né? Se a gente bipolarizar a história. Porque é um filme, e isso inclusive reflete muito na forma como eu filmei. Que é engraçado, assim, eu
no pós-rompimento, em Brumadinho principalmente, a minha câmera era a única apontada para as outras câmeras, era a única apontada na direção oposta. E eu sempre era abordado pelos jornalistas perguntando por que eu estava filmando a eles, né? Por que você está filmando a gente, de onde você é? E eu estava filmando exatamente o que eles não queriam filmar. Então, todas essas entrevistas que a gente vê, onde as pessoas falam sobre o que elas estão sofrendo, elas não foram ao ar. Então, eu quis estar em estúdio com a Maria Tereza, filmar exatamente o que o jornalismo filma, para mostrar que aquilo não entra, aquilo não é falado, na verdade. E eu testemunhei várias situações que eles desligavam a câmera, eles fingiam que eles estavam filmando. Infelizmente eu não consegui pegar isso, eu não coloco no filme, mas é muito recorrente, né, das pessoas começarem a falar, eles viram a câmera ou só desligam e ficam ali, deixam a pessoa falar, achando que está sendo contemplado. E é assim, né, durante os simulados eu cheguei eu era o único, na época eu não tinha nem equipe, não tinha grana, e eu correndo com todo o equipamento, tentando registrar uma cidade inteira que estava passando pelo processo, e a Vale contratando as maiores empresas de audiovisual de Belo Horizonte. Eu lembro, eu vi uma situação, tinham 7 vans, com equipes enormes, com grua, com drone. É engraçado o nível da produção que eles têm. E eu não consigo, para mim, seria contra o movimento do filme, contemplar uma empresa que tem orçamentos bilionários para as campanhas deles, né? Então, nem passa pela cabeça mesmo. Pleitear da voz para quem já tem voz demais. Eu gosto muito da equipe atrás da equipe de verde, né? Quando eles começam a entrevistar a equipe atrás. E eles permitiram, né? Eu acho até justo, digamos assim, mas eles nem imaginam para onde vai, né? Qual é o seu nome, por gentileza, e pergunta? Eu me chamo Luiz Fernando, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou geólogo de formação e eu fui trabalhar em Minas Gerais porque eu comecei na área de óleo e gás. Eu tinha muito medo da plataforma explodir. Recebi o convite para trabalhar junto da Vale e eu digo que foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. E todas as vezes que eu vejo aquele filme Resident Evil, eu vejo o Umbrella Corporation, eu faço associação direto com a Vale pelo seguinte: eu trabalhei inclusive na cidade de Itabira e, como você já deve ter ido lá, Itabira tem 17 barragens e muitas delas estão em nível 2 para nível 3 e, assim, como eu trabalhei junto, eu posso afirmar para vocês que é o seguinte: boa parte delas estão em nível 3, sabe? E um caso, a pergunta é, você sofreu algum tipo de ameaça? Porque, assim, um dos motivos pelo qual eu deixei de trabalhar em Itabira e pelo fato de eu não querer mais voltar para Minas Gerais tão cedo para trabalhar como geólogo foi, em Itabiruçu, que é a maior barragem que tem lá, que ela está lá entre 2 e 3, fica sempre migrando, e se acontecer uma tragédia dela, Deus me livre, não aconteça, ela vai isolar a cidade toda, e se não matar a cidade toda, estava acontecendo uma sondagem e basicamente todo o equipamento da sondagem, que são várias, né, é uma torre de perfuração, foi engolida pela barragem e mandou todo mundo sair de lá, as pessoas que são ditas formadas, né, geólogos e engenheiros, enquanto os trabalhadores ficaram lá. Eu fiquei bem revoltado. Esse foi o primeiro alerta que me deu. O segundo foi quando eu estava em Pontal, que a gente descobriu, graças a uns amigos nossos, que ela já estava em risco, embora a Vale estava falando que estava em nível 2, ela já estava para nível 3, e a gente falava assim, cara, no seu relatório, quando você for fazer um mapeamento, olha bem as fraturas, e assim, eram coisas absurdas. A gente via fratura na barragem que dava para uma pessoa descer ali, ó, sozinha, sabe? E quando eu coloquei isso no meu relatório, 2 semanas depois eu fui desligado sem menor motivo, sem nada. Porque o relatório que eu fiz na empresa acabou batendo na Vale, a Vale não gostou, eu fui demitido e o conselho da empresa onde eu trabalhei foi: da próxima vez que você for fazer um relatório, mostre pra gente antes de você enviar pra Vale, porque tem certas coisas que não se escrevem. E eu vi aquilo ali como, cara, olha só, beleza, você tem seu diploma, mas cuidado com o que você fala, porque, sabe? Então a pergunta é essa, e parabéns mais uma vez, porque há muito mais a se investigar em Minas Gerais, não só em Minas, acho que em todas as áreas onde a Vale está,
porque eu vi coisas muito absurdas que se eu fosse começar a contar para vocês aqui, muitas cidades de Minas Gerais vocês nem visitariam mais. Peço. Salve de palmas. Tem já uma pergunta aqui, eu já peço para trazer o microfone, para a resposta já estar engatilhando. Isso. Deve ter sentido ali nostálgico, né? Inclusive, a Maria Tereza fala de Itabi do Sul, né, sobre a expansão, e a gente vê Pontal o tempo inteiro. É assim, a gente está lidando com uma multinacional que ela tem maior poder político e financeiro do que muitos países. Então isso já diz muito, né? Ela tem maior poder político do que o Estado de Minas Gerais, certamente. A gente sabe que eles compram desembargadores, juízes, e a gente sabe também que a gente nunca vai conseguir comprovar isso. Né? Então, isso por si já diz tudo. Assim, são cartas marcadas, são pessoas que não vão, provavelmente você nunca vai conseguir voltar a trabalhar na Vale, não vai ser aceito. Existem famílias que têm processos. A família do João, o personagem de Itabira, está marcado. Eles têm uma lista das pessoas que já protestaram na década de 80 e até hoje, 3 gerações depois, o sobrinho ou o neto não consegue emprego na Vale. Essas famílias são marcadas. Ali é um show de Truman, né? Tem um filme para ser feito em Itabira que é surreal. Eu não tenho mais estômago para fazer, mas é uma coisa de louco mesmo, que a gente vive dentro de uma empresa com um histórico que nasceu para alimentar a Segunda Guerra Mundial, que veio dos ingleses, que apoiou a ditadura militar e que continua com essa impunidade até hoje, depois de crimes ambientais dessa magnitude. Então é um retrato do que a gente vive a nível nacional, claro, assim, não é diferente. E sim, as ameaças chegam e elas tem várias coisas que não podem sair, inclusive, no filme, mas a gente tem eu estou longe de ser o mais ameaçado dessa história inteira, né? Eu lido com pessoas que estão realmente, que são uma pedra no sapato financeiro, pessoas que entregam informações para a Polícia Federal, inclusive, que poderiam impactar milhões, bilhões na receita das empresas, mas que é saber como lidar com essa informação. Tudo, no final das contas, é isso. Não segurar a informação, ou você não conta para ninguém, ou você bota no filme e escancara o máximo possível. Esse foi o toque que eu recebi e é o que eu faço. Temos mais 2 perguntas aqui, primeiro e depois ali. Só antes da pergunta, eu queria mencionar o livro do José Miguel Wisnik, Maquinação do Mundo, que mostra como o nosso grande poeta, né, Drummond, fez uma luta contra a própria Vale, mas foi vencido, né, por ela também. Enfim. A minha pergunta ela é específica com relação acho que o cronograma assim, na sua filmagem, porque eu fiquei com a sensação, vendo o seu filme, de que você pegou momentos muito precisos, muito importantes de tensão, e você estava lá, assim, documentando isso. Eu queria saber se você começou a filmar logo que você teve a ideia de fazer o filme, ou se você fez um projeto e viu essas datas, vou lá fazer isso. Eu queria simplesmente ter uma noção de como é que você escolheu esses momentos para filmar. Tem passagens de tempo também, né? Interessantes para se falar. O filme ele acontece durante 4 anos. Então eu comecei a filmar no dia seguinte do rompimento, do Brumadinho. E eu já havia filmado no dia seguinte do rompimento em Mariana, mas quando eu assisti as imagens, eu entendi que eu tinha feito cobertura, que eu não tinha um ponto de vista, né? Que eu não tinha encontrado um filme ali. São coisas bem diferentes. E quando eu entendi um ponto de vista, que é o conceito do filme, que é exatamente o que não é mostrado, o que é rejeitado, e eu fui para essa beira de rio, fui descansar, eu parei o carro e eu vi que as pessoas estavam indo ver o rio pela primeira vez, os moradores dali. E elas estavam indo ver o rio morto pela primeira vez. Aquilo me tocou muito mais do que buscar pessoas na lama, ou enfim, coisas que eu não queria fazer, porque é de novo um espetáculo também da mídia. Né?
E esse lugar de estar ali, e o ócio, né, de novo, o ócio criativo é super importante, porque eu parei para descansar no meio da diária, que eu estava buscando um filme e foi ali que eu encontrei. E a partir dali eu não parei realmente. Agora, como selecionar o que entrou, isso aconteceu um exercício entre a cadeira e o campo. Quando eu voltava para refletir sobre o que estava acontecendo, a partir de um momento, depois de mais ou menos 1 ano e meio, eu escrevi exatamente o que eu achei que deveria ser comunicado com o filme. O filme, cronologicamente, ele acompanha exatamente o que eu fui descobrindo. É o meu processo de descoberta. Até porque é o tipo de filme que eu acredito que é um filme que eu faço para aprender e não para ensinar ninguém. Então, ele é exatamente isso. Ele é um filme que mostra o que eu aprendi durante esse processo de fazer. Acho que dá tempo de mais uma pergunta, não dá? Perfeito. Oi. Meu nome é Oscar, eu sou jornalista. Trabalho no site de sustentabilidade. Eu queria, que me deixou assim, mais, que a gente acompanha e eu, as duas coisas que mais me impressionaram, a primeira foi mostrar aonde da barragem não rompeu, né? Isso, aquelas imagens da simulação, para mim são muito impactantes. E a outra coisa que eu ia fazer a pergunta foi assim, para mim assim, você, desculpa se eu mesmo fiquei enrolado, entendeu? Porque o que aconteceu? Logo começou assim, 300, não sei quantas barragens, eu até anotei aqui, né? Mas eu devo até ter esse número lá a gente já fez muito matéria sobre bom, então tem que ouvir a Maria José ali, né? Maria Tereza, desculpa. Vamos, solução tecnológica para não romper uma barragem nenhuma. Vamos parar com isso. E em alguns lugares, até vamos tirar essas pessoas dali. Onde não tiver mais jeito, deve ter um lugar que não tem mais jeito. E no final, a impressão que dá, né, é o contrário. As pessoas querem ficar ali. Não faz como. Em socorro, né? Socorro. Então tira a barragem. A minha pergunta tira-se todo mundo? É para tirar ou é para ficar? Como é que eu vou dizer? Para usar a solução tecnológica mais moderna para não romper a barragem? Ou é para não ter mais, não dá mais para fazer minério lá, retirar minério do minério? Se eu puder responder só uma coisa criticamente, lembremos que tem duas chaves ali, que são ambas perversas. A perversão está justamente na inversão de papéis. O filme demonstra dois momentos. Um do risco real e imediato e essa paródia perversa de dizer que eles podem se auto-salvar. E o outro do capital, que simplesmente quer terrenos que valem muito e aí eles querem tirar preventivamente para criar o medo e fazê-los vender para explorar mais. Então tem dois lados. Sim, mas é melhor tirar, então vou voltar à pergunta. É melhor tirar as pessoas de lá e tirar as pessoas para salvar? Ou é melhor usar a melhor tecnologia possível para, nem a Maria Tereza falou no começo, para impedir que a barragem rompa? Ou é melhor não ter mais barragem? São dois casos distintos, né? E cada caso se aplica pela Maria Tereza, e eu apoio, assim, são duas soluções para dois casos. Um caso existem barragens em risco, isso é um fato. Essas barragens, elas deveriam ser descomissionadas, mas antes disso as pessoas deveriam ser removidas. Essas barragens que de fato estão em risco. Mas quem analisa, quem atesta a condição dessas barragens hoje são empresas contratadas pelas próprias mineradoras. No caso, a Econ, que já foi comprovado o laudo que foi fraudado, né, pela própria... Isso já percorreu todo o caminho jurídico, já foi comprovado que foi uma fraude. O próprio laudo de uma empresa alemã, chamada Econ. Ou seja,
Em primeiro lugar, vamos tirar o conflito de interesse. A mineradora não pode lidar direto com a empresa que vai fiscalizar, né? Isso não faz sentido nenhum. É igual eu pagar um júri para julgar o meu filme, né? Então não faz sentido. Em segundo lugar, agora outra situação, é uma prática que não é novidade, né? O filme aborda, mas é uma prática antiga aí do nosso querido capitalismo, que é despossessão para acumulação. Isso acontece desde o capitalismo. E o que acontece nesse caso específico com relação às barragens é se aproveitar do terror causado pelos rompimentos para se apropriar de terrenos que antes ela não conseguia apropriar, ela não tinha desculpa para evacuar essas comunidades, né? Socorro tem 300 anos de história, a igreja dela é tombada, a gente tem cavidades ali perto também, em outras instâncias que são tombadas, ou seja, existe desde 2006 a Vale não consegue, já estamos na 6ª tentativa agora, ela não consegue aprovar o projeto Apolo por questões de patrimônio histórico, patrimônio cultural, patrimônio paleontológico. A evacuação da comunidade libera grande parte do caminho jurídico para ela. É muito interessante que ela altere o nível de uma barragem que nunca teve risco, né? Os próprios funcionários da empresa falam, a gente não conseguiu, personagens que trabalham na Vale, claro, mas a gente escutou vários que dizem que nada mudou ali dentro, não houve movimentação, não houve nada. E isso em outras 7 barragens. Um detalhe muito importante dessa história, que não entrou aqui, a Polícia Federal, quando ela invadiu, não é a palavra certa, não sei qual seria, mas quando ela entra no escritório da Vale aqui no Rio de Janeiro, ela encontra em cima da mesa 10 nomes de barragem que foram colocadas em risco com interesse de disposição para acumulação 15 dias depois do rompimento de Brumadinho. Então, são barragens que já estavam programadas para serem elevado o nível delas em função de interesse minerário. Mais um detalhe dessa história, que é muito importante, que não entrou no filme, muita coisa não entrou no filme, porque, enfim, teria que ser uma série. Pode ser. A Vale, em 2015, adquiriu uma patente numa conferência na Malásia por $500 milhões, uma tecnologia que se chama New Steel. Resumir, uma tecnologia que você tira do próprio rejeito. Como a humanidade, a gente nunca minerou rejeito. O Brasil foi o palco. A empresa brasileira Vale, a primeira da história da humanidade a se propor a minerar o próprio lixo, né? A gente já está nesse nível de loucura. Através de magnetismo, a gente drena a barragem, seca o rejeito, passa ele numa esteira, bota um ímã gigante e separa os minérios que estão ali. Essa tecnologia foi adquirida e a Vale anunciou em 2018 o primeiro teste, está no site dela, tem os prints, tem tudo, o primeiro teste dessa tecnologia no Brasil. Um mês depois que ela anunciou o teste, Brumadinho rompeu, com uma sondagem no meio da barragem. Então, isso envolve a turma do Pimentel, dentro desse... É uma máfia que, assim, não dá nem para falar aqui, não, mas é uma coisa obscura que envolve a compra dessa patente. E essas, numa conta de padaria, barragens que antes ninguém queria, não valem nada, que eram dentro do complexo minerário. É a única construção que, na verdade, a mineradora gasta dinheiro, ela não lucra. A única parte do complexo minerário é a barragem, que dá custo para a mineradora. Da noite para o dia, com essa tecnologia da New Steel, as barragens começaram a valer bilhões de dólares. Eu queria fazer um cálculo de padaria. Então, essas barragens paradas começaram a ser compradas pela Vale. Barragens igual de Macacos, em 2001, que rompeu, botaram rejeito dentro de uma cava, enfim. A mineradora começou a comprar sua lixeira. E as outras mineradoras pequenas não entendiam nada. Por que eu estou comprando meu rejeito?
Agora o Congresso Nacional está fazendo o quê? A gente está taxando, voltando à história do Santo do Paulo, a gente está taxando o rejeito lá embaixo e a gente exportou agora a primeira leva de rejeito para a China. A Vale inaugurou uma planta de reaproveitamento de rejeito na China. A gente está exportando ouro a preço de lixo. O Estado brasileiro está fazendo isso. Sonegação de uma multinacional. E a história vai. Só perguntar, onde é Socorro? E qual é aquela barragem de Socorro? É superior, Sul superior. Socorro fica em Barão de Cocais. Gente, depois dessa, então, eu acho que saímos já ainda mais impactados do que o filme já nos deu. Vou tentar tirar o contato da Globo News, porque eu acho que o filme tem, inclusive, que dar continuidade numa minissérie, talvez até expandir, se tiver mais material, inclusive, deve ter, para fazer até uma minissérie e fazer isso percorrer ainda mais, porque precisa mesmo. Acho que o André Trigueiro vai ficar enlouquecido, meu professor, pessoa maravilhosa, ele ama as questões ambientais. Gente, mais uma vez queremos agradecer, uma salva de aplausos por vocês. Mais uma vez, obrigado no Festival Rio Estação. E lembrem-se, gostaram do filme? Marquem no Instagram, pega lá a imagem do filme no festival, marca, peçam para que ele seja lançado. Isso ajuda muito, gente. Marca, divulga. Obrigado. Bom, pergunta importante. Tem previsão de lançamento? Desculpa, tem previsão de lançamento de alguma forma? A gente está nesse circuito de festivais. Agora o próximo vai